Olá, meus amigos, como vão vocês? Estamos aqui sentados nessa verdadeira sala de estar gigante desse querido automóvel Mercedes-Benz W210 Classe E, fabricado em 1996 com esse aprazível tom de cinza claro que combina bem com meus cabelinhos grisalhos, meus poucos cabelos grisalhos. E por que isso? Hoje é dia de Forrest Buzian contando histórias. Pois é, vamos gravar mais um episódio. Dessa vez eu vou relembrar alguns momentos muito interessantes que eu passei. Dessa vez eu vou falar sobre uma parte de que muita gente não sabe, né? Mas depois que eu tive loja de carro, eu optei por trabalhar no mercado do outro lado da mesa, vamos dizer assim, e acabei indo trabalhar na área financeira. Eu fui contato financeiro, comecei num banco que tinha um banco antigo que tinha um escritório em Santo André. Eu fiz preenchi uma proposta de emprego, fui aceito e fui trabalhar atendendo lojas na região do ABC. Inicialmente Santo André mesmo, depois eu fui trabalhar na área de São Bernardo, fiquei um pouquinho em São Caetano, atendi a área de Mauá também, né? Foi uma experiência muito legal, fiquei vários anos, trabalhei em 3 instituições financeiras diferentes, né? E adquiri um bom conhecimento nessa área. E a gente via cada coisa que não dava para acreditar, né? Só para vocês se situarem, eu comecei a trabalhar em financeira em 1997 e trabalhei nesse ramo até 2003. Fiquei 5 anos, trabalhei em 3 instituições diferentes. Foi muito legal, foi uma experiência sensacional. Eu aprendi muito nesses 5 anos com o pessoal das financeiras, né? E realmente eu tenho que dizer que eu tenho muita admiração por quem ainda trabalha como contato financeiro, né, na área das financeiras. Por quê? Porque, na verdade, não é só você atender o seu cliente, aprovar uma ficha de financiamento, né? Hoje as coisas são online, são muito mais simples, mas na virada do século nós estávamos começando com a implantação da informática, né, nesse setor. Então, o contato financeiro era a peça essencial junto às lojas, junto às concessionárias. E a venda da loja ou da concessionária muitas vezes dependia da nossa aprovação, né? Então você não bastava ser um bom contato, você não tinha só o cliente final, que era a pessoa que financiou o veículo, né? Mas principalmente seu principal cliente é a loja ou a concessionária. E muitas vezes a gente tinha que ficar de plantão 24/7, que nem a gente costumava dizer, né? Quantas e quantas vezes eu trabalhando, por conta do horário de fechamento, eu acabava almoçando 3, 4 horas da tarde, não dava para parar. Eu peguei uma época que ainda teve várias situações, teve crise na Rússia. Eu lembro que teve uma época que a gente usava o CDC, que era o crédito direto ao consumidor, né? Depois passou a fazer leasing, porque a taxa era mais baixa. Então, teve várias modalidades, a gente trabalhava com várias tabelas, né? Se hoje você acha que é uma coisa relativamente nova, o tal do cashback, que você tem aí no supermercado, que você tem se você tem nas contas de celular, você tem muitas vezes até no banco, saiba você que existia uma tabela de cashback para os lojistas, né, na época. Isso foi instituída por um banco de origem holandesa, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas eles começaram com a ideia que era basicamente o seguinte: a loja optava por definir qual era a taxa de juros para o seu cliente. No início, a loja usava esse dinheiro de retorno. Como é que funcionava isso? Quanto maior a taxa de financiamento,
maior o retorno em cima do financiamento, que era proporcional à taxa do financiamento. Então a loja optava por fazer umas taxas mais agressivas ou menos, né? E não era só loja, concessionário também estava dentro desse esquema. E no início eles tinham esse retorno para pagar alguns custos da operação. Depois ele acabou sendo usado até para viabilizar a negociação, porque muitas vezes o cliente levava um veículo usado na loja e não ficava contente com a avaliação. Então o lojista conseguiria pagar um pouco mais em cima do valor normalmente que se paga no carro desses, mas já sabia que ia ter esse cashback, esse retorno da financeira, e usava esse artifício para poder baixar o valor da troca, né? Ou então modificar a questão da entrada do veículo, enfim, esse dinheiro, esse valor era normalmente usado para isso, tá? Mas eu trabalhei muito tempo com concessionárias e a gente tinha que não só conquistar o cliente, né, com eficiência, com agilidade na aprovação dos créditos, tal, mas também tinha que conquistar o vendedor, né? Na verdade, a ponta, o vendedor é que definia para quem ia o financiamento. Eles mais ou menos já sabiam para quem ia passar a ficha, vamos dizer assim, que é nosso jargão da época. Imaginem vocês que eu comecei a trabalhar nessa área, foi início praticamente do celular, né? A gente carregava um Motorola PT 550 no bolso da camisa, e era aquele telefone que era aquele tijolão, com aquela bateria pesada, né? A bateria maior era que tinha mais duração de carga, a mais fina era mais cara, né? E a gente recebia um beeper, né? Aqueles pager da própria instituição bancária. Pelo pager me avisavam se o processo estava aprovado ou não. Pelo pager me ligavam para tentar falar com a loja, tentar falar com o banco, enfim. Era uma época bem romântica, tudo à mão, tudo passado à mão. Na época já existia fax, né? A boa parte das lojas já tinha fax. A gente passava o financiamento pelo fax, ia para a mesa de aprovação. A mesa de aprovação normalmente, dependendo do crédito, levava de 1 a 2 horas para poder analisar. A mesa de aprovação às vezes entrava em regime de hora extra, né? Tanto durante o dia quanto nos finais de semana, dependendo do feirão que se fazia, das propostas, enfim. E era uma correria insana. Eu lembro que eu fui um dos primeiros caras a financiar bastante motocicleta. E as fichas de motocicleta normalmente não eram fichas muito boas e eram de valores pequenos. Porém, o volume que eu colocava dentro do banco era muito maior, então eu ganhava muito mais do que vários operadores de crédito, amigos meus, que trabalhavam só com carro, que pegavam fichas menores, né? Porém, eles conseguiam fazer o menos volume, mas com maior volume de fechamento de negócio. Mas eu fechava mais negócios do que eles. Eu lembro que o banco ficava louco comigo, porque às vezes tinha mês que eu fazia, enquanto normalmente você fazia de 30, 40 propostas, 50 propostas por mês, eu entrava com 200, 250 propostas no mês, né? E isso em termos de regularização, de entrega, de processo, gerava pendência, tinha que correr atrás, o lojista tinha que se comprometer a ir atrás do sujeito que não pagava o veículo. Eu lembro que numa das financeiras que eu trabalhei, eu tinha uma vez por mês uma picape que era tomada de financiamento, a gente colocava um adesivo do banco nas portas, e eu ia junto com o vendedor, a gente ia até a casa do cliente para poder cobrar. E se o cliente não estava pagando em dia, a gente pegava a motinho dele e devolvia para o banco. E aí entrava para processo de leilão, né? Mas essa é uma outra história que eu ainda vou contar para vocês no próximo episódio, tá ok? Obrigado por seguir a gente, vamos falando. Grande abraço, é isso aí, valeu!